permitam-me tentar instruir nessa perspectiva, tá? Olha, tudo que já aconteceu, nós não temos jurisprudência sobre quem, como e o que foi feito. Aconteceu, aconteceu. Às vezes com boas intenções, às vezes por falta de conhecimento, então não nos compete julgar, tá? Quando o irmão falou sobre escrutínio, e eu me admirei. Então, assim, não me entendam mal e também não julguem mal os que passaram. Sempre há uma circunstância para isso, tá bom? Entretanto, o que nós temos que fazer é corrigir caso haja algum tipo de coisa que não seja correto. Vamos lá então. Antes de passarmos para os ofícios, nós temos que saber quem nós somos. Então, eu preciso tratar com os irmãos sobre o que é a igreja. Então nós vamos definir igreja hoje, tá? Bom, qual é a definição de igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana diz o seguinte, que a igreja é a congregação de todos os fiéis que, sendo batizados, professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos e estão ou são governados por seus legítimos pastores sob um chefe visível na terra, Vossa Santidade, o Papa. A Igreja Católica, então, entende que a unidade da igreja, ou a formação da igreja, depende do papado. O Papa, no papado está, então, a fundação da igreja. Para ser igreja, ela precisa do papado. Na Igreja Católica, então, e nós precisamos ver isso, para termos esse entendimento, na concepção católica, o clero consiste exatamente naqueles que participam, naqueles que recebem esses atributos do próprio Senhor Jesus, e por esta razão, então, os que estão debaixo desse clero, daqueles que recebem esses atributos, é que se tornam, então, membros da igreja. Ou seja, em linha geral, a igreja é o clero, e os que são batizados, professam a fé, são trazidos, como é a palavra? Acoplados. Acoplar a eles, tá? Então essa é a ideia católica. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós viemos do catolicismo, então nós precisamos entender qual é a ideia de igreja para sabermos se eles estão certos ou errados. No nosso caso, a concepção da igreja é diferente da igreja católica. No nosso caso, a concepção da igreja consiste na comunhão dos santos, tá? A igreja não é igreja por causa do clero, mas ela exige, ou ela é igreja por causa da comunhão dos santos. O que é que isso significa? Significa dizer que nós somos igreja porque há uma comunhão, algo comum entre todos aqueles que creem e que são santificados por Cristo e que estão ligados ao próprio Jesus Cristo, sendo Ele o cabeça e o Senhor de cada um de nós, tá? Então isso é a concepção reformada acerca da igreja, que nós temos algo em comum, que é a nossa fé, a nossa santificação e o nosso cabeça, que é o Senhor Jesus. Então, na concepção reformada, todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador é membro da igreja. Na concepção católica, a igreja é o clero, e o resto que é batizado vai a reboque, né, deles, tá? Na confissão de fé, no capítulo 25, diz assim, na seção 1ª, a igreja católica ou universal, falando da igreja de Cristo, tá? A palavra católica é a palavra universal, é uma palavra grega. A igreja católica ou universal, que é invisível, consiste do número de todos os eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que a tudo cumpre em todas as coisas. Então é importante entender isso, tá?
que a igreja é composta de todos os crentes e que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por isso, o presbítero, o diácono, o pastor, eles não são a igreja e vocês estão ligados a ele. Não, é diferente, tá? E é por isso que há eleições na igreja de Cristo, porque todos é que são a igreja, tá bom? Bom, rapidinho então. Dentro disso, nós precisamos fazer uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível, tá? Não é que existem duas igrejas de Cristo, só existe uma igreja de Cristo, tá? Na sua essência só existe uma igreja, porém, ela se apresenta de modo invisível e visível, tá bom? Mas somente uma igreja, tá? Porque senão o pessoal vai dizer assim, eu sou membro da visível, não sou da invisível, eu sou da invisível. Não, só há uma igreja de Cristo. Porém, essa igreja apresenta-se invisível e visível. A igreja visível é aquela que é composta de todos os homens que professam Jesus Cristo como seu Senhor, juntamente com seus filhos. Por isso que nós batizamos crianças, tá? Essa é a igreja visível. É aquela que é vista, mas não apenas vista. É aquela que é composta dos que professam a verdadeira religião cristã e que tem filhos batizados. Então, isso é a igreja visível, tá? Ela é uma igreja universal e quando falamos que ela pode ser vista por todos os homens, a referência a isso é o fato de que nessa igreja existe tanto crentes verdadeiros como crentes falsos, na igreja visível. Você tem os eleitos, mas você também tem o joio. Você tem os que são destinados aos céus e os incrédulos que se dizem cristãos, tá? Um detalhe, na igreja visível, e aí é uma atribuição do conselho, o conselho tem que averiguar os que professam a fé exatamente para não aceitar incrédulos dentro da igreja. Mas como nós fazemos isso, já que a gente não sonda o coração de ninguém? Por meio de um exame. Podemos ser enganados, lógico que podemos. A pessoa pode se apresentar a mais piedosa, santa e crente do mundo e não ter fé salvadora. Entretanto, compete ao conselho funcionar como uma barreira para com os incrédulos. E por isso o exame tem que ser visto pela igreja como sendo algo divino, para proteger a igreja dos lobos, ao mesmo tempo que o exame não é uma prova qualquer. Não é uma prova qualquer. O exame visa, nas ferramentas que Deus nos deu, averiguar se há fé verdadeira naquela pessoa, ainda que nós não tenhamos condições de visitar o coração dela. Entende? Então não é só chegar lá no conselho e responder, creio. Não. Nós vamos tentar, de alguma medida, e a nossa oração é que o Espírito nos ajude a, de fato, tentar descobrir se há fé salvadora verdadeira naquele coração. Mas isso é a igreja visível, tá? Pode ser vista pelos homens, composta de todos os que professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. A igreja invisível, só Deus a vê, é diferente. Nessa igreja só tem os crentes genuínos, os santos verdadeiros. Nessa igreja, a igreja invisível, ela consiste do número total de todos os eleitos de Cristo, dos que já foram eleitos no passado, que manifestaram essa eleição, dos que são eleitos no tempo presente e dos que ainda irão nascer e manifestar-se como eleitos. Eles estão reunidos a Jesus Cristo, que é o seu cabeça, como a igreja visível também, tá? E ela então é a noiva perfeita de Cristo Jesus, tá bom? Então é importante distinguirmos entre a igreja visível e invisível, tá? Bom, dentro disso ainda, a igreja se apresenta de modo orgânico e institucional. Não quer dizer que é duas igrejas,
Está falando sobre a sua apresentação na terra, tá? Nesse caso, orgânico e institucional, isso resume-se à igreja visível. A igreja invisível, não. É algo que pertence apenas à igreja visível, aquela que é vista pelos homens, aquela que é composta de todos aqueles que professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, e tem Jesus Cristo como seu Senhor e cabeça. Ok? Bom, a igreja então, como organismo, constitui-se naquilo que nós chamamos de coetus fidelium, ou seja, a união ou comunhão dos fiéis. Como organismo, ela é a comunhão dos fiéis. Existe algo que nos vincula um ao outro, ainda que a gente nem goste do outro, mas há uma corda que nos amarra uns aos outros e faz com que nós caminhemos juntos até o dia de nossa morte. A igreja está unida pelo vínculo do amor na pessoa do Espírito Santo, conforme diz Efésios capítulo 4, os versos 3 e 4. Eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, então vocês leem em casa. Então isso é a igreja como organismo. Há algo que nos liga e que nos une, tá? O vínculo do amor na pessoa do Espírito Santo. A igreja como instituição funciona diferente. Como instituição, ela é a Mater Fidelium, a mãe dos fiéis. Como instituição, ela é a mãe dos fiéis, ou seja, ela é o meio de salvação ordinário na face da terra. Compete à igreja proclamar a palavra de Deus para a conversão dos pecadores e para o aperfeiçoamento dos santos. Como instituição, ela é a mãe dos fiéis, tá? Dentro disso, como organismo, a igreja existe de modo carismático. A palavra carismático não tem nada a ver com esses movimentos que nós temos hoje, que não tem nada de carismático, mas vem da palavra grega charismas, que é dons. Então, a igreja como organismo, ela existe de modo carismático, ou seja, os dons que Deus concede aos crentes precisam ser exercitados para a glória do próprio Deus e para o bem do seu reino, que é a própria igreja, tá? Como organismo funciona dessa maneira. Como instituição, a igreja existe de modo formal. E quando eu disser formal, não estou me referindo a essa questão de CNPJ, isso aí não. Como instituição, a igreja funciona de modo formal, institucional. Dentro disso é onde entra o governo. Dentro disso é onde entra as autoridades. Dentro disso é onde entra as eleições. Dentro disso é onde entra tudo que nós falamos anteriormente. Entra na questão institucional da igreja. Visível. Como a mãe dos fiéis. É por isso que ela não pode ser desordenada. Uma mãe desordenada mata os filhos de fome. Entendem? Por que que o governo é uma doutrina importantíssima? O sistema, o modo, como as coisas são feitas, não pode ser algo aleatório, porque isso fere Cristo Jesus, Senhor e cabeça nosso. Então, a igreja, ela, institucionalmente falando, como a mãe dos fiéis, ela precisa então funcionar por meio dos oficiais que Deus estabeleceu. Para os oficiais, e aí você deve lembrar do que eu acabei de falar, que ela também, como organismo, funciona ou existe de modo carismático, tem um texto na Bíblia que nós temos que ler. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é o texto dos dons. Diz assim a palavra de Deus: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então Paulo diz, a igreja é o corpo.
Todo mundo aqui funciona corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. É aquilo que nós vimos a definição aqui de organismo e instituição. 1 Coríntios 12, 27. Agora presta atenção como esse corpo vai ser gerenciado, ou como ele existe. Verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente quem? Os apóstolos. Por que ele não fala de a uns ele deu o poder de curar, de voar, de pular? Não. Por que ele fala de apóstolos? Porque ele fala agora de governo, autoridade. Porque ela é a mãe dos fiéis. E ela existe institucionalmente. Processa-se carismaticamente. Ou seja, no exercício dos dons. A uns estabeleceu Deus, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Aqueles que Deus enviava a sua palavra, a qual foi registrada para nós. Em terceiro lugar, mestres, os que ensinam. Depois disso, aí vem agora algo que é de modo comum. Comum que eu digo assim, que é executado no dia a dia, não hoje, naqueles dias, mas executado no dia a dia, mas que não precisa de uma decisão oficial. Veja que primeiro ele estabelece as autoridades, agora ele vai tratar acerca do dia a dia. Então ele diz o quê? Operadores de milagres. Então digamos que Samuel está doente, ele vai e faz uma carta pedindo ao conselho que alguém da igreja que tem o poder de curar, vá lá curar ele. Precisa disso? Não. Então isso é algo orgânico, é algo direto, é do dia a dia. Então alguém soube que o Samuel está lá, quase que batendo a biela, e foi lá e orou e curou, se ele tiver o poder, entende? Porém, para o governo, então você tem os apóstolos. Para a palavra trazida dos céus, tanto eles, mas você tem agora os profetas. Sim, pastor, e a igreja já ouvia e já discernia tudo e sabia de tudo? Não, aí você tem os mestres. Então, ele está lidando com o culto, com a organização do culto, com o gerenciamento da vida da igreja. Aí agora ele traz uma outra coisa que é do dia a dia. Operadores de milagres. Depois, dons de curar. Que eu falei da cura, mas operadores de milagres poderia ser qualquer milagre, né? Dons de curar. Está dentro dessa questão do dia a dia, né? Dons de socorro. Aí vem aí os necessitados, os diáconos. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 9, a questão de generosidade. Às vezes a gente ficou sabendo de alguém que está passando mal, só nós soubemos, fomos lá e cuidamos daquilo. Dons de socorro. Dentro disso tem governos, dons de governo. Depois variedade de línguas e por aí vai. O dom de governo aqui é exatamente aquilo que nós estamos tratando agora. Presbíteros e diáconos. Por quê? Porque os apóstolos são dons temporários. Não existe mais apóstolos hoje. Os profetas são dons temporários. O dom de mestre, ele é discutido na teologia sobre a sua permanência ou não. Existem algumas questões quanto à questão do dom de mestre. Eu não vou entrar no caso, porque não é o nosso caso. Tá? Mas o nosso caso é dons de governo. Pessoas que foram chamadas agora para o presbiterato. No caso aqui é o presbiterato, não o diaconato. E nesse caso aqui, um ofício permanente. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo falando sobre a unidade do corpo, mas olhando essa unidade de modo particularizado, cada um fazendo alguma coisa. Então Paulo diz o seguinte:
Romanos 12, a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma instrução geral. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Presta atenção nisso. A graça foi entregue a cada um dos crentes por meio de Cristo, tanto para a salvação quanto para a sua utilização no corpo, para que o corpo seja corpo. Então ele diz, cita, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, que é o serviço, a palavra ministro é serviço, servir, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Mas o que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Veja que Paulo diz o seguinte: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Depois ele fala sobre o que preside. Então há uma divergência exatamente nesse o que ensina referir-se ao mestre. Mas nós não vamos entrar nessa questão, tá? Mas o que preside com diligência. Então, as Escrituras mostram que o governo, o dom do governo, a vocação para o presbiterato, a vocação para o diaconato, que é o serviço, essas vocações, elas são indispensáveis para a vida da igreja, para a sua existência na terra, como instituição e como organismo, como igreja visível. Ah, pastor, quer dizer que só professar a Cristo como Senhor e Salvador, e se nós não tivéssemos nada disso, não seríamos igreja? Não. Não seria. Porque Cristo não estabeleceu que aqueles que o professam o façam de modo desordenado e sem autoridades. Os homens podem inventar modelos de igrejas, como nós temos hoje os desigrejados, os pós-igrejados, igrejas emergentes, igrejas que afundam, né? Porque emergente emerge, né? Igrejas que naufragam. Meu irmão, o cara pode inventar o que ele quiser, mas a igreja verdadeira, ainda que tenha dentro do seu rol de membros crentes que não são verdadeiros, ela tem um norte nas Escrituras acerca de como ela é e de como ela deve ser, tá? Bom, para nós irmos embora, eu preciso também dizer aos irmãos o seguinte: essas distinções servem para nos fazer melhor enxergar a igreja. Mas você não pode dividir a igreja em pedaços. Agora é organismo. Quando? Quando a gente se reúne, ora, é organismo. A assembleia, não, agora é instituição, porque é algo diferente. Não faça isso, isso é pecado. Não cabe a nós estar dividindo a igreja. Tá? Quando oramos, nós, ainda que manifestemos de modo maior o dom da fé, estamos debaixo de autoridade. Há alguém que nos conduz. Quando nos reunimos em assembleia, ainda que pareça ser algo apenas formal, mas isso é feito debaixo do poder do Espírito, pela palavra de Deus. Então não é algo secular, não. Não é algo humano, não. Não é algo mundano do que entrou dentro da igreja, não. Nós temos que entender, e nós não somos católicos, para dividir a vida em duas partes: secular e santo, profano e sagrado. Nenhum de nós aqui é crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. A palavra diz que para os puros tudo é puro, e para os impuros nada é puro.
Então, com o mesmo temor com que nós nos reunimos para orar, ler as Escrituras e cultuar a Deus, com esse mesmo temor devemos nos reunir na Assembleia para eleger alguém, para votar o orçamento da igreja, devemos com esse mesmo temor nos reunir em conselho, junta diaconal, presbitério e assim por diante. Porque é a igreja de Cristo. Tá? E tudo isso deve ser feito tendo exatamente esse temor, porque Ele é o cabeça e Senhor da igreja. Tá bom? Domingo que vem, nós veremos como Cristo governa a igreja. E aí é quando nós vamos começar a aprofundar a questão do oficialato, presbítero e diácono. Tá bom? Então, domingo que vem nós veremos como Cristo governa a igreja, já que Ele não está fisicamente presente entre nós, de que maneira Ele exerce seu poder, seu governo. Então, nós veremos isso a partir do próximo domingo. Do que eu disse até aqui, dúvidas, não tenham pressa de ir embora. Hoje o dia está bom, o sol raiando, o negócio está maravilha. Podíamos ficar aqui até já para o culto já. É um dia excelente para fazermos jejum. Então, uma bênção. Do que eu disse, dúvidas? Diga, grande rei Josias. Boa, a questão da indicação entra nessa parte por conta a igreja está em constante, essa palavra evolução, eu não gosto muito dela não, mas é exatamente isso, porque você está sempre tendo pessoas novas e tal, então como você eleger pessoas? A ideia da indicação entra também nessa questão, ou seja, existem pessoas que atestam sobre aquela pessoa, a sua idoneidade, a sua capacidade, a sua vocação. É isso aí. Obrigado, viu? Bom, dúvidas? E quanto à questão da definição, distinção entre visível, invisível, organismo, instituição, isso é importante para nós sabermos quem nós somos, a fim de podermos proceder segundo aquilo que nós somos, tá? Não agirmos de modo contrário a isso. Bom, sem dúvidas então, nós vamos nos despedir orando. E domingo que vem, nós vamos estreitar ainda mais esse assunto, tá? Então os irmãos não faltem. Aqueles que não vieram, mande aí um anúncio, um WhatsApp, sei lá. Me ajudem aí para que eles possam vir, a fim de que aquilo que nós formos ver seja algo uniforme. Tá? Algo uniforme, ok? Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças por esses momentos que passamos na tua presença e em comunhão com os nossos irmãos, buscando conhecer um pouco mais da tua palavra.
bem como também, ó Deus, vendo, averiguando, pensando sobre o modo como nós temos procedido nas nossas eleições enquanto igreja presbiteriana. Sabemos que nós não somos a única igreja do Senhor, mas que fazemos parte da igreja do Senhor, fazemos parte do corpo. E lógico que nós também podemos errar, Senhor, ao longo da nossa caminhada. Por isso então que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, nos dê discernimento, entendimento, que nossos corações estejam cativos às Escrituras, a fim de que tudo que formos fazer seja para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, e como a mãe dos fiéis, a igreja, todos juntos possamos proclamar a palavra e também nos edificar uns aos outros no exercício dos nossos dons. Dá-nos a Tua graça para que isso seja alcançado, a fim de que o Teu Santo Filho, nosso Senhor e cabeça, seja então honrado no nosso meio e por onde quer que formos, para que a glória pertença sempre a Ele, para que o poder seja sempre atribuído a Ele, mas para que a nós, seus filhos, Teu povo, também seja atribuído a nós a honra de poder ter adornado o nome de Cristo na terra. Leve-nos em paz, dê-nos um bom repouso, uma boa refeição, abençoe-nos, ó Deus, também na nossa preparação para o culto à noite. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém.